Olá, o assunto de hoje, o drama dos imigrantes ilegais e dos trabalhadores clandestinos nos países desenvolvidos, agora que estamos com essa pandemia do Covid-19. O poeta Tom Jobim disse certa vez com muita propriedade: viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Nada tão apropriado. E quem está no exterior, nesse momento, como imigrante legal, talvez esteja sentindo isso que o poeta Tom Jobim disse um dia. Aqui no Brasil, uma parcela considerável da população, embora não no percentual que seria desejável, tem se mantido dentro de casa, obedecendo ao isolamento horizontal recomendado pela Organização Mundial de Saúde como o mais eficaz para evitar a propagação muito rápida do Covid-19, para que tenhamos condições de evitar um colapso do sistema de saúde por falta de aparelhos respiradores para todos que foram infectados. E nós, que estamos confinados em casa, não ficamos felizes com essa situação e nos preocupamos justificadamente como ficarão nossos empregos, as empresas, o comércio, a indústria, produção agrícola, a nossa despensa em casa, a escola, o trabalho. É uma situação realmente atípica e dramática. Está ruim para todo mundo. Mas agora vamos parar e pensar naqueles brasileiros que, insatisfeitos com a situação que estava aqui antes, resolveram se aventurar e buscar lá fora uma melhor condição de vida e trabalho em países desenvolvidos da Europa ou nos Estados Unidos, Canadá, Japão. Será que a vida deles está fácil nesse momento? Primeiro vamos relembrar alguns conceitos básicos sobre movimentos migratórios. Quando uma pessoa sai de um país e vai para outro, do lugar que ela saiu, ela é chamada de emigrante. Então, emigrante é o nome que se dá a quem saiu de um determinado lugar. Do lugar que ele saiu, ele emigra. Quando a pessoa chega em um lugar e dá entrada em outro país, ela recebe o nome de imigrante. Então, os italianos que vieram para o Brasil saíram da Itália como emigrante e aqui entraram como imigrantes. E o que seria uma migração? Migração é esse deslocamento populacional, que pode ser interna dentro de um mesmo país ou externa de um país para outro. Então, nós vamos conversar hoje sobre a situação dos imigrantes, ou seja, dos brasileiros e também de outras nacionalidades que estão vivendo no exterior. Esses brasileiros emigraram do Brasil. No lugar que eles vivem são imigrantes. Especificamente, vamos nos concentrar na situação dos imigrantes ilegais. Aqueles que deram entrada em outro país na condição, muitas vezes, de turistas e foram ficando por lá, mesmo sem documentação legalizada. E, portanto, eles vivem lá
clandestinidade, executando trabalhos que muitas vezes os cidadãos locais se recusam a fazer por serem trabalhos considerados pesados, sujos ou trabalhos perigosos. Pois bem, esses imigrantes que vivem em uma situação ilegal ou indocumentados estão prestes a ingressar naquilo que pode ser a maior crise humanitária do século XXI, nas próximas semanas. Vamos ver, por exemplo, a situação que está a Península Italiana. Na região do Lácio, onde fica a capital Roma, moram aproximadamente 5.000 brasileiros, trabalhando como ajudantes de cozinha, lavadores de prato, domésticas, babás, e quase a sua totalidade foi dispensada de seus empregos quando o governo italiano determinou isolamento horizontal, mantendo todos em casa. Agora, esses brasileiros não podem trabalhar e, portanto, não recebem salários. E, para piorar, eles não têm direito à proteção social do Estado, que é dada aos italianos e àqueles imigrantes que estejam em situação legal e regularizada no país. O máximo que poderão ter é, caso fiquem doentes, eles podem usar o sistema de saúde italiano. Quem trabalhou no mês de fevereiro, ainda estava empregado, recebeu em março. Economizou tudo que pôde, em casa, pagando contas, se alimentando, sobrevivendo o mês de março e esticando ao máximo para passar esse mês aqui de abril. Só que maio está chegando. Muitos já começaram a comer a sua poupança, ou seja, aquele suado dinheirinho que estavam guardando para quando voltassem ao Brasil. Existe ainda um medo adicional, que é o medo de serem expulsos da Itália, até quando saem para ir ao supermercado ou a uma farmácia, por exemplo. Você pode sair de casa para o supermercado, uma farmácia, fazer uma atividade que seja essencial. Mas a qualquer momento, se você está ilegal, você pode ser interpelado na rua e lhe pedir um papel. É a chamada autodeclaração de saúde, que permite aos italianos terem essas saídas esporádicas para comprar coisas ou fazer alguma atividade que seja urgente. Então, como esses brasileiros estão ilegais e não possuem essa declaração, eles não podem circular, a menos que queiram correr o risco de serem expulsos da Itália, uma vez que a polícia está detendo pessoas que saem às ruas sem um motivo justificado, um motivo de emergência. Quem não tem documentos não tem como provar que está trabalhando e corre muito risco. A sorte que a Europa entrou na primavera e as temperaturas tendem a ficar mais quentes à medida que o verão vai se aproximando. O governo italiano determinou que as contas de luz, de gás e eletricidade sejam temporariamente suspensas. E quando voltarem a ser cobradas, essa dívida será paga pela metade. Mas é apenas um alívio que vai adiar um problema real. No momento, o grande problema é a alimentação
remédio e o medo de como será a reativação da economia quando tudo passar. Será que ainda haverá espaço para o trabalho do imigrante ilegal na Itália? Essa situação dos imigrantes brasileiros que estão ilegais na Itália pode se repetir em outros países da Europa, América e Japão. Existe até um agravante adicional, mais um, na Europa. A xenofobia, a aversão ao estrangeiro tende a aumentar em todos os países desenvolvidos, principalmente na Europa. A história recente da humanidade nos dá exemplos de como a xenofobia é algo que se agrava. A xenofobia ocorre frequentemente em países mais desenvolvidos. A população nativa desses países tende a acreditar que os imigrantes são os grandes responsáveis pelo desemprego, pela criminalidade e por todos os problemas sociais que eles passam hoje. Na Europa, alguns grupos xenófobos são conhecidos entre nós como skinheads na Inglaterra ou os neonazistas na Alemanha. E o problema da xenofobia na Europa vem intensificando ao longo do tempo. O continente europeu, assim como os Estados Unidos, é um dos locais que mais recebe imigrantes, além de contar com uma grande imigração interna dentro da própria União Europeia. A Inglaterra, quando estava na União Europeia, não queria receber romeno, húngaro, búlgaro, e são cidadãos da União Europeia que teriam o direito de circular livremente pela Europa em função do passaporte europeu. Mas não eram bem-vindos na Inglaterra, por exemplo. O aumento das migrações internacionais estão geralmente ligados a fatores de repulsão e fatores de atração. Quando eu falo fatores de repulsão, são aqueles que contribuem para a saída rápida das pessoas, seja por razões econômicas, por falta de recursos naturais, por crise humanitária, ocorrência de guerras e guerrilhas. Muitas vezes, o desequilíbrio ambiental está provocando o migrante que sai, por exemplo, do deserto do Saara, porque ele está avançando em direção ao sul e as pessoas perdem, ficam sem água, sem pastagens, e a única saída é buscar o melhor padrão de vida em algum lugar que eles consideram como mais desenvolvido, ou eles acreditam que vão poder viver um pouco melhor. Já os fatores de atração populacional são aqueles que se relacionam com as condições oferecidas pelos lugares de destino. Uma economia estável, países têm uma maior oferta de emprego, melhor qualidade de vida, melhor infraestrutura, uma segurança, países estão em paz, não em guerra. Isso são fatores de atração populacional. No caso da Europa, além da proximidade com o norte da África e com o Oriente Médio, existe uma combinação dos fatores de atração e repulsão. De um lado, a população de países subdesenvolvidos, que estão próximas à Europa, buscam no velho continente melhores condições de emprego, de vida, fugindo da realidade econômica dos seus países de origem.
Com isso, há uma grande quantidade de estrangeiros vivendo na Europa. Uma estimativa de pelo menos 6 milhões de imigrantes ilegais. Assim, fica fácil entender como aumenta a intolerância para com os grupos estrangeiros. Porque a diferença cultural, costume, língua, religião, acaba agravando a intolerância social, racial e religiosa. E o mais um agravante, a população europeia se vê ameaçada porque acha que os estrangeiros vão reduzir a oferta que eles têm de emprego e vão atrapalhar o rumo da economia, porque eles ganham dinheiro e enviam parte do dinheiro que ganham para seus familiares nos países de origem. Não gastam o dinheiro que ganham no país, dentro do país, consumindo coisas locais. Então, o dinheiro que eles ganham não fica totalmente no país e diminui a circulação econômica interna. E esses medos tendem a agravar entre a população nativa, principalmente em épocas de crise econômica, como essa que temos nesse momento, em função do Covid-19. Uma outra questão que se relaciona à xenofobia na Europa é o crescimento de grupos partidários e políticos de extrema direita, com uma linha ideológica baseada no antissemitismo, no conservadorismo, em outras ideias fascistas, como, por exemplo, a pureza dos povos europeus. Seria uma ideia mais nazista, né? De a pureza da raça europeia. Surgem essas ideias. Como é que pode? A emergência de posições como essa agrava a xenofobia. Nós vamos ter aí, na prática, um muro cultural separando o europeu dessa população que vem de fora. A xenofobia, ela pode ocorrer sob outras formas, até dentro do mesmo país. Por exemplo, nos Estados Unidos, um país de grande dimensão territorial e uma enorme diversidade de origem da sua população. Dentro dos Estados Unidos, há uma discriminação histórica contra negros, considerado por parte da população branca ainda como inferiores. Isso em pleno século XXI, como pode? Aquele seriado de TV, alguém já deve ter visto, chamado Todo Mundo Odeia o Chris. No Brasil é transmitido por uma rede de TV, demonstra de forma cômica, com sarcasmo, como que um negro é visto e tratado dentro dos Estados Unidos. É um programa humorístico, mas está baseado na infância e na adolescência do humorista Chris Rock. E vale a pena conferir e entender melhor o problema do negro dentro dos Estados Unidos. Uma parcela da população americana tende a considerar o negro, o indígena e grande parte dos hispânicos como pessoas inferiores. E essas pessoas preconceituosas são, no mínimo, desinformadas a respeito de todo o processo histórico de constituição do território norte-americano, das transformações econômicas e sociais que possibilitaram aos Estados Unidos serem a potência que o país é hoje.
a diversificação que existe nos Estados Unidos, graças às culturas diferentes que foram para lá, é o que permite que esse país tenha um grande destaque em todo o mundo, inclusive na economia. Deve-se muito, mas muito, do que é o país hoje, à presença do imigrante e à diversificação cultural que os Estados Unidos têm. Estou querendo dizer que a xenofobia é uma forma de um racismo, um preconceito cultural, uma discriminação racial, econômica e social ao estrangeiro que não tem cabimento. O encontro de povos diferentes, religiões, sotaques, classes econômicas e sociais, no geral, é muito positivo. É o que contribui para a riqueza cultural e econômica de uma nação. Agora, nos Estados Unidos, temos o governo Trump. E o governo Trump está adotando políticas anti-imigratórias, que deseja colocar em prática desde o primeiro dia que ele, o Trump, assumiu a Casa Branca. O governo Trump diz que quer proteger os seus cidadãos fechando a fronteira. E esse cenário está ficando favorável em função da pandemia do Covid-19, que acaba atendendo ao interesse do Trump em conter a entrada de imigrantes no país. De repente, o Covid-19 virou o muro que ele queria construir e até agora não tinha conseguido. Desde o ano passado, 2019, o governo norte-americano endureceu as regras para quem tenta cruzar a fronteira e anunciou um novo processo de deportação rápida que dispensa a necessidade dos casos passarem pelos tribunais de imigração. Com as novas regras do Trump, qualquer imigrante que não consiga provar que esteve no país por 2 anos sem interrupção pode ser deportado de forma imediata. E muitos brasileiros estão sendo obrigados a abandonar a vida que tinham nos Estados Unidos. Desde outubro do ano passado, pelo menos 3 aviões fretados pelo governo Trump já trouxeram brasileiros deportados só para o Porto de Confins, em Belo Horizonte. Sobre as novas regras, quem fica detido por meses na imigração passam fome e sofrem muitos maus tratos nas cadeias norte-americanas. Segundo o Itamaraty, existem hoje nos Estados Unidos 1.200.000 brasileiros morando lá. Desses brasileiros que estão nos Estados Unidos, entre 250.000 e 400.000 não têm autorização para ficarem no país. Esses brasileiros são invisíveis perante o sistema de proteção social norte-americano. Eles não têm qualquer renda nesse momento, já que tudo está parado. Esses brasileiros que estão nos Estados Unidos não sabem como pagarão as contas do mês ou como comprarão comida nas próximas semanas. Vai se sair bem quem tiver uma reserva, quem tiver poupado para trazer para o Brasil, senão está arriscado a passar fome. Esses brasileiros e demais imigrantes, especialmente os que não têm documentação, estão sendo duramente atingidos pela crise e pela pandemia do Covid-19.
em território norte-americano, onde já morreram praticamente 45 mil pessoas até a data de hoje. A maioria desses brasileiros ilegais trabalham no setor de serviços, que está sendo o mais afetado. Tudo está fechado. Hotéis. É ordem do Estado. A renda desses imigrantes diminuiu muito. O imigrante não é um funcionário. Em geral, ele é um profissional autônomo. Ele não tem direito a seguro-desemprego. Essas pessoas estão desesperadas. E nessa crise, serviços não essenciais são aqueles que mais sofrem e são os serviços que o brasileiro presta. Se as pessoas não tiverem dinheiro, não vão chamar uma faxineira, não vão tingir o cabelo, não vão andar de táxi, não vão fazer unha, não vão lavar o carro. Vai demorar um bom tempo para que o dinheiro volte a circular. E essas pessoas, brasileiros ilegais e outros, não vão ter uma renda e não estão tendo uma renda. Agora, nesse mês de março que passou, o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos expulsou quase 10 mil imigrantes sem documentos. A lei nova permite que os agentes devolvam todo estrangeiro sem documento para o seu país de origem. As novas regras estão atingindo em cheio aqueles que estão detidos, que vieram do México, da Guatemala, El Salvador, Honduras. Essas pessoas estão sendo devolvidas para o território mexicano e nem o México sabe o que fazer com elas. Atualmente, a agência tem menos de 100 imigrantes sob custódia. Para ter uma ideia, há um ano para trás, nessa mesma época, havia 20 mil imigrantes ilegais em custódia. O presidente Trump disse em uma recente entrevista que os imigrantes que não têm documentos, disse assim, têm problemas que eu não quero conhecer e em muitos casos eles são criminosos. Então, a medida de emergência que o Trump aprovou dia 20 de março, em função da crise do Covid-19 e da necessidade de evitar contágios, está permitindo uma aceleração no processo de expulsão dos imigrantes estrangeiros ilegais. Você está em casa, é ilegal, não pode sair, não tem trabalho e pode ser expulso, voltar para o seu país com uma mão na frente e a outra atrás. Volta para casa pior do que você saiu. No México, aquelas travessias que eram feitas pelos coiotes caíram quase 60% nos últimos 30 dias. E até mudou o perfil do imigrante que ia para os Estados Unidos de forma ilegal. Entre 70% e 75% são hoje imigrantes adultos e solteiros. Antes iam muitas famílias. Em Cidade Juárez, no México, fronteira com Estados Unidos, existem gigantescos acampamentos de imigrantes ilegais com péssima estrutura sanitária e onde as condições de alimentação estão beirando o caos. Bom, eu comecei comentando sobre os imigrantes na Europa, nos Estados Unidos, e comecei com uma frase de Tom Jobim, um poeta, né? E quero terminar também com um texto do poeta
do século XIX, Gonçalves Dias, que escreveu um poema chamado Canção do Exílio, quando estava estudando em Coimbra, em 1843. É bem provável que os nossos brasileiros estejam ilegais no exterior, estejam nesse momento lembrando do que escreveu Gonçalves Dias na Canção do Exílio. Ele escreveu assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Bonito, né? E assim a gente termina essa conversa de hoje. Um abraço a todos.